Boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Estamos iniciando aqui um- uma arena, uma conversa, um exercício de crítica polifônica, que a gente está intitulando, né, nesse novo projeto nosso, Quem Tem Medo do Machado de Assis. E a gente está brincando, né, a partir da ideia da cultura popular, da narrativa popular, que é o Quem Tem Medo do Lobo Mau, mas também a gente tem uma peça, né, norte-americana, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Então a gente está jogando um pouco com essas imagens, mas a nossa intenção aqui é riobaldianamente, né, ter muita coragem, né? Para ler Machado de Assis carece de muita coragem. Então eu sou o professor Augusto Rodrigues da Silva Júnior, coordenador da Cátedra Agostinho da Silva, e estou aqui nesse momento, né, a gente vai começar as nossas conversas com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e tem a presença também, né, do doutorando pela Universidade de Brasília, depois eles vão se apresentar, Marcos Eustáquio de Paula Neto, e da Universidade Federal de Alagoas, o Rafael Lobo, né, mestrando em literatura. Então, a nossa ideia aqui é trazer algumas inquietações a partir desse famosíssimo defunto autor, trazer algumas questões das tradições que ele alimenta, das quais ele se alimenta e, ao mesmo tempo, como ele também nos leva a determinadas tradições. Pensar também esse Brasil do século XIX, esse Brasil à porta do século XX, esse Machado de Assis que vai produzir nesses dois séculos, e ter essa referência, né, essa obra que é um marco na história da literatura brasileira, na história da própria escrita desse autor, na história da crítica literária, que também está sempre se renovando para pensar esse livro, para pensar essa imagem do defunto autor. Então, o Machado de Assis movimentou muitas questões. A gente, em sala de aula, né, pensando nas escolas literárias, então, a gente tem a ideia, né, da literatura de informação, a literatura de viagem, que é a literatura que a gente chama de colonial, enfim, colonizatória, mas tem as referências das escolas portuguesa, europeia, das escolas de arte, então a ideia de barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, enfim, todos esses elementos que o Machado faz parte. Escreveu junto com os pré-modernistas, mas não é chamado de pré-modernistas. A gente pode se atrever a também buscar esse epíteto, mas a gente gosta de pensar o Machado num processo de até 1880, a gente nomeia como literatura colonial, pensando que ainda é um país que é escravocrata, e o Memórias Póstumas nessa fronteira mesmo ali, a gente já tem inclusive a personagem Prudêncio, né, sendo libertado e também adquirindo um escravo. Então, Machado traz essa transição já no Memórias Póstumas e, ao mesmo tempo, esse livro que é cabal, né, para pensar vários processos filosóficos, vários processos de escrita na tradição que a gente chama tanatográfica, ou tradição da tanatografia, né, thanatos, morte, grafia, escrita, ou nessa tradição, como Bakhtin coloca, que é a tradição do diálogo dos mortos. Então, a intenção aqui é trazer alguns pontos de referência. Somos todos aqui estudiosos de Machado de Assis. Marx produziu a monografia e a dissertação sobre Machado. O Rafael está desenvolvendo a dissertação. Eu fiz a monografia e a tese sobre Machado. Então, trazer, né, nesse espaço digital um pouco das nossas leituras, das nossas inquietações e, né, da paixão também que a gente tem por Machado de Assis, e ao mesmo tempo desvendando para o leitor geral, para o leitor de ensino médio, para o leitor dos primeiros semestres na universidade,
rompendo um pouco com essas barreiras também de linguagens, de hábitos de leitura, e que sempre pode, né, ou acaba fazendo isso no ensino médio, isso acontece muito, mais afasta do que nos aproxima do Machado de Assis, e não tendo a chance de perceber também o quanto ele é divertido, o quanto ele é lúdico, o quanto ele é atual, porque ele, né, fala de um Brasil que a gente está vivendo agora, né, um Brasil com tabuletas, um Brasil de extrema violência, né, um Brasil fundado, né, na exploração do trabalho do outro, né, trabalho escravizado do outro, enfim, com processos colonizatórios de muita violência, enfim, todos esses processos que a gente vê muito patente no Machado de Assis. Então, para começar a nossa conversa, eu passo a palavra ao Marcos Eustáquio, ele se apresenta e também já toca um pouco esse nosso papo. Muito obrigado, professor. Então, só complementando, né, fazendo uma breve apresentação, eu estudo Machado de Assis no doutorado, estudei Machado de Assis na dissertação, estudei Machado de Assis nos 3 PIBICs, estudei Machado de Assis na monografia, mas por que, né, essa aparente... Ideia porque fixa. essa... Hã? Ideia Oi? fixa. Essa ideia fixa, né? Porque esse cuidado com o mesmo autor, né? Na verdade, eu me identifico muito com o professor Alfredo Boss, né? Nosso grande machadiano aí, que infelizmente faleceu de Covid ano passado, porque também foi um autor que estudou diversos temas, mas o Machado de Assis sempre esteve presente. Enigma do Olhar, que o professor está projetando agora, que é sobre Machado de Assis. A gente tem outros livros dele, três Brás Cubas, três versões de Brás Cubas, né? A gente tem vários, o Ser e o Tempo na Poesia, essa organização dele sobre Machado de Assis, né, onde ele reúne vários intelectuais. E é um autor que, embora ele sobrevoe vários campos da literatura e das humanidades, o Machado de Assis me parece que está sempre o ajudando, né, nas suas formulações. Tanto que um dos livros que eu mais gosto dele, vou pegar aqui porque eu queria mostrar, achei que estava ali, mas não tá não. Mas é o Ideologia e Contra-Ideologia, que é um livro que foge um pouco da contramão, porque não é exatamente de literatura. O senhor está procurando o seu, mas o seu está aqui comigo, professor, então você não vai achar, não. Eu sabia que você estava procurando, exatamente. Mas é um livro que ele vai fazer uma investigação panorâmica e ainda assim bastante profunda de todas as ideias que ele vai considerar, né, todos os movimentos que ele vai considerar de contra-ideológicos, para chegar numa análise das memórias póstumas de Brás Cubas. Então é um catatal, é um livro assim, de 500 páginas, é porque eu realmente não estou achando aqui, mas o último capítulo é machadiano. Então o Machado de Assis é um autor que o permite lançar mão de várias ferramentas, né? E eu entendo Machado de Assis assim também na minha vida. É um autor que, por mais que eu estude, né, estou estudando na tese de doutorado, por exemplo, é um autor que me permite ir para o Saramago, ir para o JJ Veiga, estudar literatura contemporânea, né, fazer discussões políticas, enfim, é um autor que nos permite ampliar nossas referências de leitura, não apenas literárias, mas também de mundo. Não é? Tanto que o nosso grupo, Crítica Polifônica, trabalha com a categoria de análise tanatografia a partir das memórias póstumas de Brás Cubas. A categoria de crítica polifônica também foi pensada a partir do Machado de Assis. Então, a gente vai usando esse autor como uma espécie de palco mesmo para que a gente vá para outras referências, vá para outras arenas, né? Então, eu entendo o Machado de Assis dessa forma. Tá? Então, só para explicar um pouco brevemente, né, a paixão por esse autor, como o professor Augusto falou, a gente vai aqui a gente começa essa conversa mesmo dando certa atenção às memórias póstumas de Brás Cubas, porque, de certa forma, foi um romance que desencadeou muita coisa dentro da própria obra do Machado de Assis, mas dentro do nosso grupo, enquanto leitores e intérpretes do Machado, né, por causa dessa ampliação das possibilidades de se experimentar o mundo pela prosa, ele lança mão, né, dessas possibilidades. Então, a gente vai discutir, por exemplo, a questão da autoconsciência, que aparece, é bem marcada nas memórias póstumas de Brás Cubas, onde você tem, no mínimo, os 9 primeiros capítulos, que são capítulos que discutem a composição do romance. Então,
essa preocupação com o modo de experimentação romanesca, com o modo de esteticamente suscitar um mundo, suscitar uma sociedade, suscitar um Brasil e entender essa nação, entender essa sociedade, é muito marcada na obra do Machado de Assis. A gente entende isso principalmente por causa do vínculo que ele mantém aí com a tradição das sátiras menipeias, né? Os diálogos dos mortos, né? Os diálogos luciânicos, as sátiras menipeias antigas, o cinismo filosófico, são todas referências que aparecem no Machado de Assis. Né? Os romances do século, os romances seiscentistas, setecentistas, principalmente o François Rabelais, né, e o Miguel de Cervantes. A gente tem também um realismo mágico lá no século XVIII. São todas referências que vão compondo uma tradição que, a partir do Mikhail Bakhtin, né, um dos teóricos que a gente gosta também de aproveitar aí para estudar o Machado, demonstra uma linhagem a qual o Machado de Assis está afiliado. Né? Então, esses diálogos dos mortos, essas sátiras menipeias, são gêneros que extrapolaram em cada época, né, a experimentação genérica, a experimentação de seus textos. Então, o Machado de Assis, ele potencializa, ele amplia isso. Né? As Memórias Póstumas de Brás Cubas, logo que ela foi lançada em folhetim, uma das maiores preocupações era com relação ao gênero. Isto é romance? Perguntou o Casimiro de Abreu, né? E por que essa angústia com relação ao formato? É porque era um formato que feria o formato convencional da época, daquilo que eles chamavam de romance de costume. Então, é um romance que, pelo caráter autoconsciente, né, a gente pode chamar pela natureza inacabada, aberta, né? Tem uma expressão que eu gosto muito também, que é pela natureza fugata, né, que foge, né, uma coisa da fuga. É um romance que aparenta ser, na verdade, o resultado de uma deformação romanesca, porque é um autor que tá compondo, mas está pensando na melhor forma de compor. E esse pensamento, esse cogito, né, essa autoconsciência narrativa, ela aparece no Machado como uma resposta a tudo isso. E o resultado que a gente tem disso é um autor que, esteticamente, consegue pensar uma nação de uma forma que se imbrica de tal forma a sua própria disposição textual que, nos termos mais lukácsianos aqui, eu poderia dizer que a estética ela acaba não se distinguindo do conteúdo. Né? Então, por exemplo, quando a gente discute por que a gente fala de tanatografia no Machado de Assis, né? Por que a gente fala de uma escrita de morte em Machado de Assis? Por que esse dado, por que essa referência à morte nas Memórias Póstumas de Brás Cubas deve definir determinadas interpretações, né? Deve definir determinadas leituras? É porque o modo de se realizar, arquitetado pela ambiência fúnebre, é, impõe na narrativa uma semântica cínica, uma semântica irônica e satírica. E isso, né, essas categorias que a gente vai localizando na obra, a enchem desse valor cínico, né? Fazem com que essa morte essa morte ela acaba instalando, né, nessa narrativa uma semântica que é da própria deformação do gênero, e que, por ser de um gênero em deformação, deforma também aquela realidade que ele aparenta delinear. Né? Então, é um quadro da sociedade feito por um romance em deformação. Isso gera uma sociedade que também é deformada pela prosa. Daí o cinismo, daí a força cínica das Memórias Póstumas de Brás Cubas, de imediato a gente já pode retirar daí. Né? E a gente vai ter, por exemplo, na crítica machadiana contemporânea, né, embora seja um autor já bastante estudado, com uma crítica bibliográfica imensa, a gente tem ainda uma forte tradição de crítica literária machadiana contemporânea. Só a gente lembrar de nomes como Robert Schwartz, que vai exatamente refutar a tese da morte. A gente tem o Chalub, que não vai exatamente refutar, mas na verdade vai dizer que tem uma morte que é histórica, que é historicizada. A gente tem o Alfredo Boss, que eu mencionei no início, que vai falar do subterrâneo para pensar essa morte, evocando uma expressão de um outro crítico mais antigo, que é o Augusto Meyer. Né? Então,
a morte, a tanatografia nas memórias póstumas de Brás Cubas, embora ela não esteja ainda tão marcada no trabalho desses críticos, ela foi responsável por desencadear boa parte das interpretações recentes em torno do Machado de Assis. Você não entende o que o Chalub está dizendo se você não presta atenção no fator fúnebre, no fator tanatográfico. Essa palavra não vai aparecer lá no trabalho dele, é claro. Mas é a morte que vai desencadeando tudo isso, não é? Por exemplo, quando o Robert Schwarz vai falar da questão da volubilidade, que vai definir a narração, não só das memórias póstumas de Brás Cubas, no caso, no livro dele, Mestre na Periferia do Capitalismo, ele vai interpretar especificamente as memórias póstumas de Brás Cubas, mas no final ele vai dizer, essa tese da volubilidade, ela pode ser aplicada a todos os romances posteriores, né? Portanto, Esaú e Jacó, Quincas Bob, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, e Memorial de Aires, né? Então, a volubilidade para o Robert Schwarz, ela também está lá, embora ele tenha se debruçado apenas as memórias póstumas de Brás Cubas. Ou seja, um crítico refuta a morte, mas ao mesmo tempo, aí no caso é uma justificativa do Brás Cubas, não é? Aquela liberdade, aquela arbitrariedade, que mais uma vez uma expressão do Schwarz, com que o Brás Cubas vai tecer suas memórias, na narrativa é justificada pelo papel da morte. Na narrativa é justificada pela situação excepcionalíssima em que aquele narrador se encontra. Mas, pela compreensão, pelas ferramentas de análise eleitas pelo Roberto Schwarz, que se afasta um pouco da tese tanatográfica, existem outras justificativas, mas ele reconhece os mesmos movimentos, não é? Ele reconhece esses mesmos movimentos de volubilidade, mas aí, no caso, ele vai interpretar a volubilidade como uma representação de uma conduta de classe, que é uma classe que, de acordo com Roberto Schwarz, teria sido interpretada pelo Machado de Assis como uma classe dividida entre um discurso novo, europeu, a favor de novos ideários, mas que na prática mantinha as mesmas ações sociais de tempos escravocratas. Então, essa incompatibilidade, esse desajuste entre o que é dito e defendido e o que é feito, praticado e concretizado, representaria o ponto a ser satirizado pela narrativa volúvel do Brás Cubas. Mas nós que somos da tanatografia, a gente entende que é a morte que define esse tom, não é? A morte, ela aparece como elemento definidor da estética das memórias póstumas de Brás Cubas, né? Então, só fazendo essa grande defesa aqui da tanatografia, para a gente pensar as memórias póstumas de Brás Cubas e, por extensão, a prosaística machadiana, porque é um tema que vai aparecer em outros romances também. Eu, inclusive, escrevi uma dissertação sobre o Memorial de Ares, também a partir da ideia de tanatografia, embora não seja propriamente um defunto autor, mas um autor defunto, só que o exílio no qual o Conselheiro Aires, e aí estou antecipando aqui o Conselheiro Aires, mas só para especificar, o Conselheiro Aires lança a mão para tecer suas considerações, fazer suas memórias, é um formato que também se assemelha ao formato que a gente vai encontrar nas memórias póstumas de Brás Cubas, e isso quem está dizendo não sou eu, é o professor Alfredo Bossi. Existe um paralelismo entre essas duas memórias, a Memorial de Ares e as memórias póstumas de Brás Cubas, permitindo, portanto, que a gente entenda também a tanatografia no Memorial de Ares, né? Então, tanatografia não é só no sentido restrito da escrita de morte, ou seja, uma morte que viabiliza uma escrita, como a gente encontra nas memórias póstumas. Mas a tanatografia, por extensão, a gente pode variar essa preposição, né? Pode ser uma escrita sobre morte, uma escrita a partir da morte, uma escrita da morte ou de morte. Existe toda uma tipologia, né, para ficar aí com uma expressão do professor Augusto, num trabalho exatamente feito sobre tanatografia, né? Então, feita essa primeira fala, eu passo a palavra para o mestrando Rafael Lobo. Por favor, Rafael. Agradeço, Marcos, agradeço Augusto pelas falas. O Marcos falando é sempre uma aula de Machado, né? Então, meu nome é Rafael, para a gente não vou ser rápido, para a gente não perder o fio da meada aqui, tanta coisa interessante para a gente comentar que o Marcos puxou. Mas meu nome é Rafael Lobo, eu sou de Alagoas e sou mestrando, né, orientando a professora Ana Clara Magalhães Medeiros, e faço parte
do grupo de crítica polifônica também, enquanto estudioso de Machado. Fiz PIBIC sobre Machado, especificamente sobre Esaú e Jacó, mas quando você estuda Machado, você estuda a obra dele completa. A minha monografia também foi em Esaú e Jacó, mas já analisando outros aspectos da obra que eu não analisei na pesquisa. E agora, na minha dissertação, eu quero ir até aos narradores. Né? Então, como o Marcos falou, o Machado ele tem esse aspecto transcendente, né, de uma escrita atemporal. Então, de toda essa gama dessa bibliografia crítica que o Machado tem, que vem se atualizando com o passar dos anos. Então, como a gente estava discutindo hoje, existe um novo nascer crítico, um novo olhar crítico da contemporaneidade para a escrita do Machado de Assis. Então, o que já está se construindo sobre a escrita de morte, o que já tem se construído sobre a escrita de espaço em Machado de Assis, a sua composição. Então, como isso está relacionado e vem variando, né? Então, vai de leitor a leitor, de tradição de leitura a tradição de leitura. Então, aqui a gente tem uma arena dialógica. Então, o Marcos e o professor Augusto, eles têm tradições de leituras e eu tenho uma tradição de leitura diferente. Então, eu sempre vou partir dessa arena e desse espaço de construção de ideias sobre o que seria Machado. Então, sempre quando eu discutia com a Ana, e sempre sem largar a tradição, que Machado em si, enquanto escritor, sempre prezou, e a gente, enquanto críticos e estudiosos, também temos que prezar. Então, eu trago e vejo Machado, vejo Memórias Póstumas, exatamente como o Marcos disse, né? Essa desconstrução do romance, da prosa, e eu vejo também o Memórias Póstumas com essa busca incessante do Machado pelos limites do romance, né? Eu acho que ele tenta chegar nesse limite, mas aí, como a gente vê em Bakhtin, o romance ele é esse inacabamento, ele é mais que um gênero, né? Ele é uma vida, é uma construção de uma vida, ele se estende. Então, o Machado, nessa busca, e eu lembro da citação do Carlos Fuentes, né? Que ele diz que o Machado ele une o romantismo e o realismo. Então, ele diz que o realismo estava montado a cavalo e encontrou o romantismo na praia, sendo comido pelos vermes e o levou consigo, né? Então, essa junção, essa construção de uma estética que ora beira o realismo, ora beira o romantismo, e essa mistura e essa briga em construir uma prosa que não era comum na época, de buscar esses limites, faz dele um autor que ainda assim é estudado, que ainda assim é atemporal. Então, trazendo para uma discussão atualizada de pesquisadores que já estão pensando outras formas do Machado, pensar agora também o Machado enquanto esse escritor, e principalmente através de Memórias Póstumas de Brás Cubas, enquanto esse escritor afro-brasileiro, né? E é algo que eu defendo muito na minha escrita e nos meus textos, essa valoração da escrita negro-brasileira, dessa literatura afro-brasileira, que faz parte da nossa cultura, faz parte da constituição do nosso país. E é isso que Machado escancara em seus livros. Então, a gente tem, primeiro, Memórias Póstumas, todo a construção explícita da burguesia e da exploração com o negro. Então, os escravos, o escravo que Brás Cubas violentava, e isso ele vai reverberar até a saída desse império, o início da república, quando a gente entra, e já adiantando um pouco que entra em Esaú e Jacó, em que Machado ele já subverte, né? Então, o negro e a cultura popular passa a ser a imagem que define o Brasil. E é isso que a gente consegue perceber sobre a escrita machadiana. Então, pensando o Machado enquanto... E eu cito aqui o Eduardo Desses Duarte, que é um escritor, teórico, pesquisador da UFMG, que ele diz que a escrita do Machado se passa em uma capoeira verbal, né? Uma capoeira
um gingado para escrever. Então ele tinha que gingar enquanto jornalista, enquanto publicava em jornais para um público específico, um público da burguesia, da elite. Ele tinha que tratar dos assuntos que ele achava relevante, mas de uma maneira em que aqueles leitores ou deveriam perceber e não perceberam, foram vencidos por essa capoeira verbal, ou aqueles que percebiam e o vangloriavam por isso. Então, pensando o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que mais me traz assim momentos de leitura, momentos de prazer na leitura, é exatamente essa constituição dessa autoconsciência, né, dessa crítica e desse pensar a escrita. Como escrever, como trazer, como construir a escrita, como construir um romance, como construir um não romance, como construir um autor e um não autor. E isso me lembra o capítulo Transição, né, que é o capítulo 9, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um capítulo que eu gosto bastante, porque ele traz essa ideia, esse condensamento. Então, os 9 capítulos anteriores, antes do romance começar a se organizar, eles são realmente essa construção, seja a construção da consciência daquele narrador, seja a construção dos aspectos espaciais e temporais da narrativa, e seja também sobre os aspectos discursivos, né? E o Transição, ele exatamente aponta para isso. Ele aponta para essa autoconsciência do narrador. Então, ele tem a marca da composição e a marca do processo de composição. E também todo o funcionamento daquela engrenagem. Então, no capítulo 9, ele seria aquela parte interna ali, como a engrenagem roda, quais os fios que são puxados. Então, como todo aquele enredo e aquela história, ela vai transitar. Então, logo no início do capítulo, ele diz o seguinte: e vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Então, ele vem falando de outros assuntos em outros capítulos, se apresentando pessoas, apresentando um momento, uma discussão entre a razão e a sandice, que eram coisas assim. E pensar no método de publicação do Memórias Póstumas também é importante, as suas republicações, né? Então, enquanto Memórias Póstumas era publicado em folhetim, então, a cada, se eu não me engano, e parece que Marcos e Augusto me corrigem se eu estiver enganado, o folhetim era publicado semanalmente, mensalmente? Na verdade, existiam várias categorias. Várias categorias, né? Então, nessas publicações, imagina, o leitor pega um capítulo de Machado de Assis que só tem pontos. Ele foi lá, essa semana, vou lá pegar o jornal, vou ler Memórias Póstumas essa semana, e vem um capítulo que só tem pontos, e acaba. Então, esse destronamento, digamos assim, de um leitor que estava acostumado com a tradição muito fixa. Então, e aí o Brás Cubas fala: Deus te livre de uma ideia fixa, leitor. É para desconstruir. Então, Machado, ele vinha desautomatizando uma tradição literária brasileira através de sua escrita. E isso ele também desautomatizava o gênero literário. Então ele já diz: vejam aí a destreza que eu faço a maior transição desse livro. E ele continua: vejam, o meu delírio começou em presença de vigília. Vigília foi o meu grande pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós sem esforço. Então ele fala, depois ele vai falar exatamente sobre essa engrenagem, de modo que o livro, e sobre as que eu vou falando, de modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Então ele já explica que ele vai usar as vantagens da escrita romanesca, de toda uma escrita de uma tradição literária, mas sem a rigidez que a compõe. Então, capítulos fixos, quantidade de capítulos, estrutura de narrativa. Então, apresenta o personagem,
apresenta a ação do personagem. Então ele vai desconstruindo, desfazendo todas essas rigidezes para ficar apenas com as vantagens, que é essa construção que ele leva. Então ele diz que isto de método, sendo como é uma coisa indispensável, então ele ainda valoriza o método da escrita literária, que é a nossa tradição. Todavia, é melhor tê-lo sem gravata, sem suspensório, mas um pouco à fresca e à solta. E ele continua um pouco depois. É como eloquência que há uma genuína e vibrante de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e xoxa. Então ele trata a sua arte, e aí eu volto a essa noção dessa literatura negro-brasileira. Então essa arte natural, essa arte do contar, essa arte que vem do popular, essa feitiçaria que a gente pode trazer da noção da religiosidade cultural, que vista pelo olhar de Brás Cubas seria feitiçaria. Seria vista enquanto algo não oficial, se a gente for usar os termos de Bakhtin lá na cultura popular, na Idade Média, no Renascimento. Então, Machado e Brás Cubas, eles entram, criam um choque entre essas tradições. Então, é a arte natural, a arte do contar, a arte do falado, do conto, e a feitiçaria, a mágica da escrita, o nascimento da literatura, se a gente for pensar nessa magia e nessa construção, né? Então, e ele coloca em comparação aquela arte xoxa que já vinha sendo construída e que ele vem destronando tudo. Então, um capítulo que eu gosto muito e queria saber também sobre Marcos e alguns que eles acham desse capítulo, porque eu penso o Brás Cubas, essa autoconsciência, e se a gente volta também, e eu quero pensar isso na minha pesquisa na dissertação, essa exotopia, né, como o Bakhtin usa, dessa consciência, a consciência criadora e a consciência responsável, como elas respondem a si mesmas, uma construindo a outra, assim, na alteridade, né? Muito bom, Rafael. Bom, vocês trouxeram elementos muito importantes, assim, que abriram mesmo várias janelas para a gente pensar esse Machado de Assis. Um comentário sobre o folhetim, depois, quando a gente for falar do Quincas Borba, a gente retoma, mas a quantidade de jornais e revistas e folhas que o Rubião vai assinando, né? Todo mundo descobre que ele assinava tudo e aí ele começa a gastar muito dinheiro só com essas. Então era uma forma, inclusive, de ganhar dinheiro, né? De circular ideias e já era um comércio, assim. E é muito interessante o excesso, porque o Rubião comprava, mas não entendia, e tem aquele personagem que, inclusive, cita, né, uma ideia do Rubião, que ele usa uma expressão, os vis vendilhões, enfim, tem todo aquele processo. E aproveitando, né, esse capítulo tão interessante, assim, que trabalhando com metonímia, né, escolher um capítulo de um grande romance e a gente fazer esse percurso, eu acho que vale a pena também retomar, pensando que a gente está dialogando com os alunos, um detalhe muito sutil, mas que faz toda a diferença numa leitura e que vai se ampliar, pensando que a gente está nesse ambiente também de uma arena acadêmica. Agora, a gente foi fazendo um mapa, por exemplo, da epígrafe mortuária, né, da dedicatória aos vermes, como a gente gosta de chamar, e a gente vai ler aqui, e cada edição tem impresso essa epígrafe, né, essa abertura, né, esse texto fúnebre, né, essa dedicatória, né, essa loa ao verme, tão baudelairiana, né, tão próxima a Baudelaire, e luciânica e baudelairiana. E é muito interessante, porque muda o impacto. Se você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas sem essa epígrafe, você já está num universo diferente. E a gente tem feito esse mapa e cada edição ou faz a métrica diferente, então não considera que aquilo pode ser também um poema, um exercício pré-Mallarmé. Então todo mundo fala, porque o Mallarmé inovou no final do século XIX e o Machado já estava fazendo todas essas inovações na obra dele.
claro, dentro dessa tradição que a gente chama de autoconsciente, que também já está lá no Sterne, está lá no Cervantes, está lá no François Rabelais, no próprio Luciano, que era um experimentador. Mas, para chegar nesse capítulo 9, a gente poderia ler mesmo, né, essa epígrafe, que diz o seguinte: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, na própria versão romanesca, já tem esse impacto, né, de você entrar em um livro. Chegou mais uma parceira de Água Linda aí. Estamos aqui na dedicatória ao Vermes. Bem-vinda, Ana Clara, professora Ana Clara, da Universidade Federal de Alagoas. Acabamos de ler a dedicatória aos Vermes, e a gente está comentando que cada edição imprime essa dedicatória de uma forma ou até suprime, né? Tem uma versão francesa aqui, Mémoire posthume de Brás Cubas, que não tem né, a dedicatória aos Vermes. Então, muda completamente o entendimento da leitura, né? Você já entra, quem é leitor lá na França de Baudelaire e não tem essa dedicatória, já, né, não pode fazer esse cruzamento. Enfim, mas são marcas, né? A gente estava mapeando também, depois quando a gente for falar do Conselheiro Aires, a gente retoma, mas a gente comentou, eu e a Ana Clara, os poemas, as cantigas de amigo e de amor que estão lá na abertura do Memorial de Aires, também em algumas edições eles foram suprimidos. Então é interessante até isso, né? Como a história da própria edição de um livro, e o Brás Cubas, como vocês já trouxeram, né, esses elementos do Machado, pensando, e como cada época também pensa mais com o autor, dispensa, literalmente, com o autor, com o projeto gráfico, com o projeto, né, de escrita. E pensando nessa abertura, que esse capítulo que o Rafael escolheu para a gente, que é esse capítulo 9, e aí ainda caminhando, né, nessa abertura, então depois tem o Ao Leitor, né, que a gente vai fazer uma leitura quase exaustiva desse prólogo, né, e que é a primeira parte da minha tese, para pensar justamente essa tradição autoconsciente. E esses 10 primeiros capítulos, então muito oportuno a gente ler o capítulo 9, são todos, né, muito marcados por essa ambivalência mesmo carnavalizada, essa metalinguagem, né, essa metalinguística que é meta-romanesca, né, se a gente puder dizer assim. E aí, Rafael, ainda caminhando para chegar nesse capítulo 9, me vem o capítulo 2, que o Brás Cubas vai dizer: com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Então, o Machado, né? Veja essa cena, é uma ideia se movimentando dentro da cabeça, e aí como ele busca essas duas imagens, mas olha que interessante a riqueza disso. Essa imagem, dessas linhas do capítulo 2, vão dar título a um livro super importante, Machado de Assis, A Pirâmide de Trapézio, do Raimundo Faoro, que vai fazer uma interpretação profunda das relações, pensando uma sociedade de classes brasileira, essa pirâmide, de alguma maneira ali, muito próximo, né, da imagem da casa grande, com todos os cuidados, mas essa pirâmide ali muito próxima desses barões, conselheiros, ministros, enfim, essas figuras que também são autoras do próprio Machado de Assis. Então ele, de forma muito divertida, são, né, muito mais referências, né, a parte da Guarda Nacional, a milícias, né, que já tinha no século XIX, no Rio de Janeiro, e agora volta com outra roupagem, né, e assume, inclusive, o poder. Então, são elementos do estamento, e, ao mesmo tempo, isso que a gente está chamando aqui de autoconsciência narrativa,
que é um jogo, uma brincadeira, mas que vai marcando, né, esses primeiros capítulos. Aí logo a gente imagina, chega no capítulo do delírio, né, que tem a força de praticamente um conto dentro do livro, uma historieta dentro do livro, e ao mesmo tempo ele diz lá no capítulo 1, nossa, eu estou narrando a minha morte, ninguém nunca fez isso. Aí depois lá no outro capítulo ele fala, agora eu estou narrando o delírio, que também ninguém... Então o Machado vai fundando mesmo uma literatura e ao mesmo tempo retomando o elogio da loucura, vai retomando o próprio universo cervantesco, cervantino, quixotesco, enfim, esterniano, né? Esses universos. Então, dito isso, né, é muito interessante pensar, e aí conversando também com os nossos alunos, pensando até em professores que ensinam alunos do ensino médio. Então, o Machado de Assis tem essa escrita muito fragmentada, esse trapézio que vai jogando o leitor também de um lado para o outro, né? Exatamente essa imagem. Tem as esferas de Pascal lá nos pensamentos de Pascal, que depois o Quincas Borba vai usar na sua filosofia. O Pascal usa essa imagem, né? Que todo ser humano, cada ser humano é uma esfera e como se Deus estivesse brincando com essas bolinhas, jogando, né? Então, essas ideias que o Brás Cubas está jogando dentro da cabeça da gente. Então, imagina, né, o avanço psicológico e até psicanalítico aí que o Machado instaura. E, pensando nesse capítulo 9, essa passagem que Rafael já trouxe é muito interessante, porque busca também essas referências que o Marcos trouxe, e, ao mesmo tempo, tem ali o que há de mais biográfico, que é o nascimento do próprio, né, o prenúncio do nascimento do próprio personagem. Esse personagem que depois, mais adiante, a gente vai descobrir que vai escrever, que não teve filhos, mas que vai ter lá a possibilidade de ter um filho com a Virgília. Então, olha quantos elementos. Então, o próprio Machado desorganiza e organiza, né? Ele explica para confundir, para ficar com o Tom Zé. Estou te explicando para te confundir, né? Estou te confundindo. Então, são processos mesmo. E aí, eu tenho pensado, para passar a palavra para vocês, como o Machado de Assis é atual e dá a impressão de que ele não é atual. Porque hoje o leitor que está em formação, a criança, o adolescente, ele tem um conjunto de máquinas que também fica jogando a gente como esferas de uma página para outra, de uma informação uma outra, né? São centenas de trapézios ali que a gente vai pulando, trapézios digitais, movimentados pelas pirâmides, porque tudo é algoritmo, tudo é dinheiro, tudo que a gente está escrevendo ali tem um valor monetário, seja capital digital, capital simbólico, capital, né, capitalista mesmo, físico. Então, são movimentos aí de uma atualidade, então também leva um pouco a pensar, né? E a gente poder fazer esse debate na internet é muito interessante, porque também os nossos alunos hoje, eles vão buscar youtubers ou professores ou debatedores também para pensar até essa dificuldade que eles têm nessa leitura tão atual do Machado, que é muito próxima do universo deles. Então, na verdade, a gente tem um distanciamento também do objeto livro, né? De poder achar esse prazer, né? Que prazer é esse que está sendo tirado, né? Então, o Antônio Cândido, em 1988, fala do direito à literatura, e a gente, né, não está tendo nem o direito do prazer da leitura, né? Para ficar aí com Paulo Freire. Enfim, bem-vinda novamente, professora Ana Clara Magalhães de Medeiros, da Universidade Federal de Alagoas. Passamos a palavra a você e depois caminhamos aí para os desfechos desse primeiro momento. Obrigada, professor Augusto. Prazer aí estar com machadianos, né? Dessa tradição agostiniana, né? Além de você, o Marcos Eustáquio de Paula Neto, estudioso do Memorial de Aires, além de toda a poética do Machado, né? Mas destaca o seu trabalho defendido aí de mestrado, que é um novo capítulo, não é? Ao estudo da poética machadiana, à luz do pensamento de uma poética revolucionária de gêneros, né? Mais ou menos como que você faz
professor Augusto, na sua tese, não é, sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, revolucionando também uma tradição de pensamento machadiano. Já vou dizer por quê, para o pessoal entender, mas insiro aí a dissertação do Marcos nesse caminho, também pela novidade de propor uma leitura machadiana à luz de um conceito muito bem defendido por um pensador da UNB, que é o professor Eudoro de Souza, não é? Um grande helenista, inclusive fundou o Centro de Estudos Clássicos da UNB, não é? Já extinto, mas o Marcos acrescenta aí na discussão sobre o Memorial de Aires a ideia de catábase, que é uma descida aos infernos, né? E faz isso à luz do pensamento do Eudoro de Souza. Feliz de estar com o Rafael Lobo também, que acrescenta aí o pensamento sobre literatura afro-brasileira na crítica ao Esaú e Jacó. Romance especialíssimo para mim aí dentro da poética machadiana. E aí eu queria dizer que eu cheguei no momento em que você lia vocês estão vendo o professor Augusto? É assim mesmo, né? Eu tô mais me vendo, tá, mas tudo bem, posso continuar assim, né? Sim. Então, eu cheguei na hora que o professor Augusto terminava de falar da ausência, tem um poema do Fernando Pessoa, dos anos 30, que chama Liberdade, e esse poema, a epígrafe dele diz, falta uma citação de Sêneca, né? E eu entrei nessa gravação, agradecendo a vocês pelo convite, quando o professor Augusto dizia que falta uma dedicatória na edição francesa aí do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, isso é radical, não é? Na recepção do Machado, e aí eu achei muito interessante claro, assim, essa notícia me chegar pelas palavras aí do professor Augusto, porque isso tem um impacto, assim, isso tem um impacto muito decisivo, assim, né, nos estudos da tanatografia, porque quando você apaga a dedicatória aos vermes, de certa forma, essa edição, ela valida aí uma leitura que eu acho que um grande contributo da crítica do professor Augusto à poética machadiana é deixar bastante evidente que Memórias Póstumas de Brás Cubas é escrito por um morto, né? E isso pode parecer besteira, posto que desde o Ao Leitor lá do romance está escrito, este romance é feito redigido não por um autor defunto, não é? Mas sim por um defunto para quem acampa foi o berço, né? Então, para um defunto autor. E aí, então, assim, é muito interessante como que o professor Augusto corajosamente faz essa defesa aí, depois de haver, né, leituras aí um tanto quanto consagradas que colocam o Machado de Assis, o Brás Cubas, não como um morto, né, mas como um cínico no sentido político. Então, quero dizer que o professor Augusto, ele é francófono também, então ele faça aí uma tradução do Brás Cubas, colocando a epígrafe para fazer jus aos estudos tanatográficos que ele lança aí a partir do Memórias Póstumas do Brás Cubas, né? Então não vamos deixar faltar uma dedicatória aos vermes, né? Ele que traduz aí o ao verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, né? Estou fazendo citação aqui de cor, tá, gente? Então, quero dizer para o público, né, o público do realismo, não é isso? E para quem mais chegar, quero dizer que então, existe esse divisor de águas aí, né, de entender que o grande romance machadiano, o romance revolucionário, começa mesmo com a escrita de um morto, né? Então, isso é bastante defendido lá na tese do professor Augusto de 2008, e, bom, isso é bastante importante para a gente pensar uma genealogia cínica filosófica, não é? No romance machadiano. Então, mas é bastante... Então, a gente vai ter oportunidade de falar mais disso em outras ocasiões, mas a gente pode pensar nos personagens cínicos nesse sentido da antiguidade clássica, né? Eu estou falando daqueles personagens debochados, não é? Que a gente conhece lá da sátira Menipeia, do Diálogo dos Mortos, aqueles personagens que não tinham sequer um óbulo
para oferecer ao Caronte quando de sua morte, né? Então, só que o Brás Cubas tinha óbolo, né, professor? Isso aí é alguma coisa que precisa ser dita. Ele só não tinha vergonha, né? Mas o óbolo ele tinha. Então, isso é bastante interessante. É bastante interessante, pessoal, que o Brás Cubas seja um romance que ambienta a vida de um personagem cujo nome aparece como o título de outro romance, o romance seguinte. Mas, assim, eu digo para os meus alunos, o bom de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas é que você tem acesso à vida e à obra do Quincas Borba, né? Então, um spoiler aí para quem ainda não leu Quincas Borba, a vida do Quincas Borba está plenamente narrada no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu não sei, vocês falaram um pouco do capítulo do delírio, que é um capítulo à parte, mas eu acho que também não é em vão, né? O Rafael, ele destaca sempre, desde o trabalho de PIBIC, que ele realizou aqui comigo, na UFAL, ele sempre destaca uma leitura que eu aprendi do professor Augusto, que é a leitura do Carlos Fuentes, sobre a tradição de La Mancha, que o Machado consegue retomar, né, por não ter o peso da língua espanhola, que era a língua de Cervantes, né, a língua castelhana, que se colocava aí como um peso linguístico mesmo para a tradição romanesca. E, bom, a gente tem esse gap aí, né, na produção romanesca da América Latina, que aparece também na Ibéria, e aí o Carlos Fuentes vai atribuir isso ao dilema cervantino, né? Porque depois da Batalha de Waterloo, como fazer romances à maneira de La Mancha, né? E aí eu entendo que esse capítulo do delírio também, a priori, né, na abertura do romance, já marca ali a posição da opção por La Mancha, opção preferencial por La Mancha, né? Então, isso eu estou falando por conta do capítulo do delírio, porque a gente abre livremente o espaço para livre fantasia, né? Como livre fantasia é uma expressão do professor Paulo Bezerra, né? Que inclusive a gente falou, não sei se vocês já disseram, a gente falou tanto aí da tese do professor Augusto, foi orientada pelo professor Paulo Bezerra, na nossa perspectiva, o principal tradutor e pensador do Bakhtin no Brasil, né? E também tradutor de Dostoiévski, que tem uma obra que parece com a do Machado, e não em vão, esses dois países não são tão distantes quanto se pinta, em termos de Brasil e de Rússia, né? E aí, não falei isso para o Augusto ainda, mas esse semestre, discutindo aí com alguém das turmas aí de graduação, me chamou a atenção uma personagem, Rafael, que a gente ainda não tinha debatido nesse romance muito bem. Eu sei que eu estou aqui com o Virgiliano, né? O Marcos Eustáquio, ele é um estudioso aí do Virgílio, um cara que estudou Eneida, né? Então, então, assim, eu sei que ele deve ter uma preferência aí por essa protagonista, né? Essa mulher de papel do Machado, que é a Virgília, importantíssima protagonista do romance, em certo sentido. Mas eu queria falar um pouquinho, assim, queria jogar aí também o pensamento sobre a Dona Plácida, né? Porque eu nunca tinha, assim, me dedicado muito para falar dessa personagem, mas ela também está nesse limen, né, dos personagens que ficaram. Isso porque eu estou olhando para o Rafael, gente, eu sei que ele pesquisa essas e esses personagens que foram realmente colocados na margem da história do Brasil, né, como a cabocla do Morro do Castelo, lá no Esaú Jacó, como o pai da cabocla. A gente tem a figura do agregado, né, no Dom Casmurro, José Dias, e a Dona Plácida, ela também é uma ex-escrava, alguma criatura que tinha que consentir com esse amor adúltero, né? Os morangos adúlteros são no Quincas Borba, né? Mas o amor adúltero mesmo é aqui, o amor adúltero farsesco é no Quincas Borba. O amor adúltero mesmo é o do principal narrador machadiano, se a gente pensar que o Brás Cubas estreia aí o Machado sendo Machado, né? Não o Machadinho, o Machado, para lembrar aí o Augusto Meyer, não é isso? Então, eu queria falar um pouco, só lembrar, né? Fazer uma lembrança da Dona Plácida, que ela cuida da casa, ela funciona um pouco aí como agregada de uma casa que não tem dono, né? Porque é a casa que servia apenas aos amores aí da Virgília e do Brás Cubas. Então, como eu olhei para esse virgiliano aí, que é o Marcos, eu lembrei de fazer essa menção
a Dona Plácida, porque eu acho que ela nem entra na condição de agregada, né? Mas ela talvez, e ela não agora veja, eu ia dizer que ela não é tão carnavalizada como a Cabocla do Morro, lá no Esaú Jacó, que começa cantando e dançando. No entanto, essa personagem, ela é a porta do baixo corporal, né? Porque ela serve aos encontros amorosos aí desse casal. Então, acho que é uma personagem que também, para quem falta uma citação aí, viu? Não sei, como é que é? Tá bom por agora? Passo para outra análise? Como que vocês estão fazendo essa roda? A gente tá. É mais uma conversa mesmo, né? Eu vou tomar a palavra aqui, se você me permite, porque você trouxe todos os elementos e eu fiquei morrendo de vontade de comentar. Para começar. Só rapidinho, pois não, Rafael. Plácida. Tá ilustrada? Isso. Essa aqui, gente, é a versão da. Eu tenho que comprar essa. A versão da Antofágica, e tem várias ilustrações. E quando a Ana começou a falar da Dona Plácida, eu fiquei pensando, não, será que Portinari ilustrou ela ou deixou ela à margem também? Aí eu fiquei pensando. Não, e você achou? Aí fui procurando. Aí aqui, tinha. Como o Portinari imaginou a Dona Plácida. Né? Bacana. E era só isso. Nessa edição tem a Pandora? Ah, boa. Será que tem a Pandora? Vou procurar. Então, a Pandora... Ah, que linda. É a Pandora de cordel. Depois Pandora de cordel. Então, é interessante porque, por exemplo, a Pandora tem uma tradição de representação, né, no mundo da gravura e tal. Foi curioso, Rafael, achar essa ilustração, porque realmente a Dona Plácida é uma mulher trabalhadora num país agrário e na época, né, em que se passa a narrativa do Brás Cubas, não na época da publicação, mas na época em que se passa, mas também na época da publicação, né, 1880, o Brasil ainda era escravocrata. Então, qual é o lugar da Dona Plácida também, né? Então, não sei, sabe, eu fiquei pensando, ela não é uma agregada ou é uma agregada? Agora, o que eu sei é que ela está associada ao baixo corporal, numa personagem associada a uma personagem que se chama Virgília. Então, com isso, deixa aí para o Marcos. Não, perfeito. E foi muito oportuno o Rafael mostrar a edição dele, porque eu ia exatamente trazer um debate que é um pouco editorial, né, com relação a essa recepção do Machado de Assis e essa tradução editorial, né? Como que ele vai pensar, como que o Machado vai aparecendo nessas várias versões. E você trouxe a questão da epígrafe, e eu me lembro de um grande problema que eu tive antes de entrar no mestrado, porque eu tinha uma edição do Memorial de Ares, e inocentemente eu relia aquela mesma edição várias vezes, porque era a edição que eu anotava as minhas considerações, então eu não queria me desfazer dela. E depois de mais ou menos uns 2 anos eu fui descobrir que aquela edição não tinha as epígrafes, cara. Não tinha as epígrafes do Memorial de Ares. E aí, numa conversa que eu tive com o professor Augusto, o professor, mas e por que você... Cadê as epígrafes nesse debate todo? Eu falei, que epígrafes? Marcos, eu falei a mesma coisa para ele. Eu falei a mesma coisa, as edições estão cortando as epígrafes lá. Estão cortando as epígrafes. Aconteceu isso com o PPT, né? Com um colega nosso. Ele estava lendo Problema da Poética de Dostoiévski, que não tinha um prefácio do Paulo Bezerra no livro. Aí eu falei... então... aí o pessoal que não leu o prefácio do Paulo Bezerra começa a falar que polifonia... Imagina você ver um livro do Jorge Luiz Borges e a pessoa tira o prólogo. Tipo, nossa, né? Acabou. Todos os livros dele, prólogo são fulcrais, assim. Acabou, exatamente. Imagina tirar o prólogo do segundo volume do Don Quixote. Do primeiro também. Sabia que você ia citar isso. Enfim, né? E aí gera um problema enorme. E aí eu me lembrei aqui, porque, por exemplo, a epígrafe das Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelo contato que eu tive, eu tenho umas 4 edições das memórias aqui. Nenhuma veio sem epígrafe, todas vêm com ela. Só que tem outro problema, que às vezes as editoras geram, que é colocar a epígrafe lá no finalzinho. Para alguns pode não ser um problema, para outros a epígrafe tem que estar centralizada, porque foi assim que o Machado pensou, né? E aí eu me lembrei, e um dos leitores do Machado que pensam assim, eu lembrei aqui no livro, mas eu estava pesquisando, eu acho que o nome do livro dele é Comunicação e Poética, que é o Décio Pignatari. O Décio Pignatari, ele faz um ensaio, depois eu vou recuperar, professor, para divulgar, para compartilhar conosco, que é a partir da epígrafe
centralizada, porque o Décio Pignatari é estruturalista, né, ele tem esse cuidado, esse rigor com a disposição da... Né, então ele vai fazer uma análise da epígrafe, aquela centralizada, ou seja, as edições das Memórias Póstumas de Brás Cubas que aparecem com a epígrafe justificada lá embaixo, que tem algumas que aparecem assim, eu não sei qual motivo que eles fazem isso, fere totalmente a interpretação que o Pignatari... Exatamente, a minha também está certa, o Rafael. É exatamente essa que aparece, né? Ó, foi assim que o Machado pensou, né? Então, a ideia do Pignatari, pelo menos, é que as editoras não apenas mantenham a epígrafe, mas a mantenham na disposição que ele deixou, né? Então, depois, inclusive, tem uma outra... não é exatamente uma epígrafe, né? Mas tem um poema também que ele faz, ó. Tem todo esse cuidado mesmo com a exploração da página, né, no romance. Não é apenas uma narrativa. Esse cuidado com a exploração espacial da página e de que forma que aquilo vai gerar uma interpretação específica, que na leitura, por exemplo, de um estudioso como o Décio Pignatari, né, que é um autor da poesia concreta, não é à toa isso, há aí um resgate do Machado de Assis a partir de uma ótica concretista, que é muito interessante também, porque, né, chama atenção para esse cuidado dele. Então é curioso como que as editoras às vezes vão gerando esses problemas. Eu estava me lembrando, por exemplo, só para dar mais uma outra informação, o Quincas Borba, salvo me engano, foi uma edição italiana, eu tenho que ir atrás para ver quem foi o tradutor, que traduziu Quincas Borba com o título Cachorro ou Homem. Esse é o título do Quincas Borba veiculado na Itália, salvo me engano. Então, muda totalmente, dá uma chave de leitura totalmente diferente. Ainda mais pensando no Machado de Assis, que é um autor com tanto cuidado, né, como o professor Sidney Chalub vai dizer, ele vai dizer que o Machado de Assis é um autor com muito controle do próprio texto. Eu acho que controle talvez não seja a palavra, mas é um autor que trabalha muito, né, que trabalha muito para pensar esse material, né? Ele pensa com um certo cuidado, tem um rigor estético, artístico, de um autor que está pensando. Pode falar, Ana. É que esse conceito aí em Bakhtianismo chama autoconsciência. Exatamente, né? Esse controle é autoconsciência. Né? Exatamente, a autoconsciência. É a exploração em tempo real, no tempo da própria escrita. Não é? Eu pensar a escrita na escrita, no tempo da escrita. Né? É isso que a gente vai enxergar nos primeiros capítulos das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? O tempo em que aquela escrita é lida, né, o tempo que ela vai se efetivando, é o mesmo que ele vai pensar o método de composição. Ele não pensa antes e depois ele vai lá e consolida aquilo. Existe um devir que determina não só essa mimesis machadiana, mas também o modo com que ela se realiza. Né? Então, acho muito curioso essa autoconsciência tão forte no Machado de Assis. Né? O senhor levantou a mão, se eu queria falar, professor? Só porque eu acho que é interessante também, né, pensando essa escavação que a gente vai fazendo, porque eu tenho uma edição, que foi a Ana que me deu, inclusive, né, que fica sempre no limbo ali entre a terceira e a quarta. Alguns chamam de terceira, outros chamam de quarta, ou chamam mais de quarta, mas ninguém... Aí a terceira nunca aparece. Enfim, essas coisas que acontecem, né, na própria história editorial. E essa edição, que é ainda Livraria Garnier, ela não tem data em lugar nenhum. Então, ela ainda complica mais isso, porque ela sai sem data, porque também em determinadas épocas isso não era uma preocupação. Mas, olha, a própria investigação, né, o leitor cuidadoso, eu fiquei folheando para ver alguma referência, se tinha alguma nota, alguma coisa. Mas olha que bacana. Essa edição tem aqui na abertura obras de Machado de Assis. E aí já tem Esaú e Jacó, né, com Bezinho. Então a gente já sabe que é uma edição depois de 1904. E não tem como ser de 8, porque também não tem a referência ao Aires, então também não é uma edição póstuma. Então é realmente uma edição com o Machado vivo. Mas também, olha que interessante, essa edição que a gente tem, né, a dedicatória ao verme primeiro aqui, e depois
um prólogo, aí essa edição aqui, ó, ela chama de quarta edição, mas eu nunca vi a terceira edição, sabe, em lugar nenhum. Mas chama de quarta edição, tudo bem. Tem essa confusão mesmo, Sim. Mas aí vem o ao leitor. Então, sendo quarta edição, né, tem esse outro prólogo, que é chamado de prólogo mesmo. Mas olha que interessante, a gente tem uma edição facsimilar, que é da editora Tesauro, né? A editora Tesauro com essa capacidade, né, de publicar essas obras universais em Brasília. Então, a edição facsimilar. Só que olha que interessante essa edição facsimilar. Vou tirar a capa aqui para ficar mais fácil de manipular. Mas ela, aqui nessa edição, tem obras do autor, como a gente viu, só que o ao leitor vem primeiro. Então, depois que vem a dedicatória. E aí... Nossa! Então é muito interessante, porque aqui, né, pelo projeto editorial deles, é a edição facsimilar da primeira edição em né, em livro, não do folhetim. E aqui é interessante, porque aí essa edição é da Tipografia Nacional, e aí tem data, 1881. Então, né, e aí tem um número aqui do volume que está na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional oferece Machado de Assis e tal. Então, é interessante mesmo esse processo de história da publicação e como isso muda, né? E o leitor investigar mesmo, porque, igual a gente falou, a gente passa, às vezes, anos com um livrinho na mão e você está lendo uma história, né? Só para fechar esse rol de anedotas, já que a gente falou da edição francesa, a primeira edição traduzida para o francês, se eu não me engano, na década de 50, e aí vi isso até com a professora Orfi Bergman, né, uma professora muito importante lá da Universidade Federal de Goiás, essa tradição da francofonia, e o primeiro tradutor do Machado de Assis para o francês, ele pegou o capítulo que era para intercalar entre o capítulo tal e o capítulo tal, e intercalou, então ele quebrou o livro inteiro. Nossa. Então, o dia que um brasileiro enganou o francês. Exatamente. Mas e é muito interessante. Né, professor? Eu só ia falar que muda a ordem, muda toda a lógica do livro. Quebra Então, tudo. Muda de tal forma que quando você troca o prólogo de exposição com o leitor, você faz com que o livro se abra não com as palavras do autor, mas com as palavras do Brás Cubas, né? Porque até então quem abria o livro era o Machado de Assis, era o prólogo dele. Agora quem abre é o leitor, então é o Brás Cubas que abre, é o Brás Cubas que toma a voz, né? Primeiro, né? Ele que abre o livro. Então, assim, pensando nas nossas referências de polifonia, também tem outra, mexe com tudo, né? E outra coisa que eu percebi, na edição que vocês mostraram, diferente da minha, a disposição da dedicatória está diferente. Digamos, dedico, tá ali isolado na disposição do espaçamento, né? Então isso tem uma interpretação diferente. E aqui o dedico ele está seguindo dedico como saudosa lembrança. Então, ler o dedico sozinho e ler o dedico como saudosa lembrança traz outras interpretações, outra construção. O meu dedico também está isolado, olha. O meu tá igual. O dedico, o estas, né? Eu tenho a edição facsímile aqui, mas é porque não tá próxima de mim. Mas essa daqui, então, pelo jeito, fez de acordo, né, com a edição facsimilar. Então, a construção, né, de ler como o Machado dispõe essas palavras é diferente. Então, eu tive uma interpretação diferente lendo esse livro, mas quando o Marcos mostrou que o dedico está isolado na disposição do livro dele, eu já tive outra interpretação da construção do livro inteiro. Então, eu vou ler o livro de novo, só que em outra edição. Então, como isso vai impulsionando, e aí que está a temporalidade do Machado e da sua obra, né? Então, a cada vez que a gente volta enquanto leitor, é uma coisa nova, é uma experiência nova. Então, é um livro que nunca se esgota, né? Antes, eu não sei se a Ana quer falar, mas é porque esse debate todo com relação ao cuidado que a gente tem que, aliás, que as editoras principalmente deveriam ter com a obra, me lembrou muito um debate do Borges, acho que está lá naquele livro 5 Visões
cinco visões pessoais, e onde ele vai falar sobre o caráter sagrado da obra literária, que, quando é modificada, o mínimo que seja, perde a totalidade semântica que a define. As Memórias Póstumas de Brás Cubas, por ser um produto, o resultado de um trabalho de um autor, como a Ana falou, que tem um controle, que tem uma autoconsciência bem marcada nas suas composições, se enquadra nisso. Então, é uma obra sagrada no sentido de que ela não pode ser modificada sem que, com isso, se gere uma mudança na recepção e nos significados que ela intuiu, a princípio, obter. Né? Então, tem esse caráter sagrado nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, principalmente por esse cuidado que o Machado tinha com a diagramação mesmo, né? Eu tenho que recuperar esse trabalho do Pignatário, porque eu acho que é muito bom. Eu, particularmente, a gente discutindo assim, eu não sei em que medida que tirar o dedico do quarto verso e colocar ele isolado gera uma mudança de significado, porque é algo tão específico que a gente fica pensando, mas de que forma que isso daqui realmente vai nos fazer, né, ter uma outra visão? Mas, dependendo do teórico e dependendo da abordagem crítica que ele, né, adotar para fazer sua interpretação, isso pode gerar, sim, algum dano. Né? Para mim, que sou mais de uma linhagem dialética, historiográfica, talvez não consiga captar, né, as mudanças de semântica que a nossa leitura pode ter por causa dessa ínfima mudança, né? Mas para alguns pode. E pensando num autor com tamanha atenção, né, no sentido assim, de recepção acadêmica, agora eu estou falando, porque, né, uma crítica literária, uma crítica bibliográfica gigantesca dedicada a Machado de Assis. Né, eu estou fazendo doutorado, inclusive na última aula que eu tive no doutorado, o professor fez uma pesquisa no intervalo, né, professor Edivaldo, e ele perguntou, por favor, levante a mão aqui, todos vocês me digam qual o principal autor que vocês estudam. Uma turma de 17 alunos, 5 tem o Machado de Assis como principal autor, ainda hoje, em 2022. Né? Um autor que morreu em 1908. E depois disso a gente tem grandes nomes, a gente tem Guimarães Rosa, Clarice Lispector, enfim, não vou listar todos aqui, que posso passar a tarde listando nomes que merecem ser pesquisados, né? Mas a Machado de Assis ainda continua tendo essa força, que não é só editorial, porque ainda é um autor que vende muito, mas que também é acadêmica, né? A gente gosta de estudar Machado de Assis, por causa daquilo que eu falei para vocês no início da nossa conversa. É um autor que nos permite recuperar referências antigas, anteriores a ele, mas que nos permite também captar a influência dessa prosa em autores posteriores, que é o que eu estou fazendo, por exemplo, no meu trabalho a respeito do José Saramago e do J.J. Veiga. A gente estava falando aqui com o professor que, na Hora dos Ruminantes, tem um episódio de uma invasão de cães, né? Que os cães é uma figura bastante cara na prosa do Machado, principalmente pela linhagem cínica a que a gente, né, enquanto intérpretes pakistinianos, acaba o filiando. Os cães são os personagens responsáveis por fazer o Quincas Borba formular o humanitismo. É o episódio que ele tá com o Brás Cubas, eu não vou ler aqui, mas ele tá conversando com o Brás Cubas, ele pede para o Brás Cubas observar uma briga de cães por um osso. E essa briga de cães por um osso serve de episódio para o Quincas Borba fazer uma formulação filosófica a respeito de toda a história da humanidade, recuperando dessa forma um movimento que Diógenes fez, que foi aproximar as vidas naturais da vida civilizada, de modo a escancarar, desmascarar as incoerências dessa vida civilizada. Né? Então é um movimento intimamente cínico. E os cães, né, curiosamente, os cães que estão aí no étimo, né, da palavra cínico, né, quínicos significa ao modo de um cão, então não é à toa esse cuidado do Machado de Assis explorar exatamente uma luta de cães por um osso seco, né? Ele tem esse cuidado. Os cães vão definir, né, esse cinismo que vai aparecer no humanitismo e que vai, né, como é que eu posso dizer? É um filosofema, é uma ideia de um personagem que sobrevoa toda a obra toda a obra do Brás Cubas, né? E nesse sentido eu até discordo um pouco de quem fala assim
Brás Cubas é o proprietário das memórias póstumas de Brás Cubas. Eu acho que não, porque se você for parar para pensar, o Brás Cubas, na verdade, ele é refém de boa parte dos discursos do Quincas Borba. Então, como ele pode ser proprietário de algo que, na verdade, o consome, o influencia, né? Então, na verdade, esses ideólogos que vão povoando essas obras, eles dão conta de romper com a fronteira do narrador, né? Então, o narrador Brás Cubas, ele é submetido ao filosofema do Quincas Borba, então ele não é exatamente proprietário. Então, nesse sentido, o Quincas Borba que seria o proprietário das memórias póstumas de Brás Cubas, né? E, para falar de cães, vai aparecer também no José Saramago, né? A figura do cão é bem marcada. Lá na caverna, os cães aparecem, né? E aí, na Hora dos Fulminantes, que é o romance que eu estou estudando do JJ Veiga, aparece novamente. Então, eu acho muito curioso como que o Machado traz elementos variados que nos permitem fazer essas leituras a partir de suas obras, né? Eu costumo dizer que ele é um fantasma shakespeariano por isso, porque ele fica sussurrando nos nossos ouvidos. Eu, como professor Alfredo Bose, posso estudar outros autores, mas o Machado de Assis ele sempre está aparecendo, né? Eu falei antes da professora Ana entrar que o Alfredo Bose, você pode pegar toda a produção intelectual do Alfredo Bose. Por mais que no título lá não esteja indicado, em algum momento o Machado de Assis vai aparecer. Você vai ler lá um livro dele, Ideologia e Contra-Ideologia. Você pensa, não tem nada a ver nem de literatura, ele vai falar aqui. Ele encerra com uma análise das memórias póstumas de Brás Cubas. Então é um autor que viabiliza uma discussão muito ampla. Tanto que até hoje, a gente, né, no dia de hoje, esteve realizando um ST sobre geopoesia e a gente teve uma apresentação sobre Esaú e Jacó, né? Então, só destacando aí essa capacidade de se permanecer atual, tendo habitado tempos remotos, né? É um autor antigo, clássico, que permanece contemporâneo, né? É assim que eu interpreto o Machado de Assis hoje. Você e o Rafael estão definindo nitidamente o Machado como um clássico no sentido do Ítalo Calvino em Por que Ler os Clássicos, né? Exatamente. Acho que isso. Fica a indicação de leitura aí para o pessoal também. Se vocês pegarem as falas do Rafael e do Marcos, falando da ideia de clássico, a gente vai ter exatamente uma resenha lá do que o Ítalo Calvino, na obra Por que Ler os Clássicos, define como um clássico. E lá não tem o Machado, né? Dava para fazer outro capítulo, né, Ana? A gente chuta sim. E faz outro capítulo. Pois é. E bota de anexo em uma edição futura do Por que Ler os Clássicos. Vamos fazer isso. Pessoal, queria falar um pouquinho, vocês falaram muito da dedicatória, queria falar um pouquinho do final, que é um pouco aterrador, né, para os leitores de Machado, aquele desfecho. Bom, eu quero falar do final, porque eu chamei a atenção para o baixo corporal, né, da casa lá da Dona Plácida, mas aquilo não deu nisso, né? O narrador termina com: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, né? Mas e aí, tem um legado? Né? Tem demais. Então, super não transmite o legado, exatamente, né? Então, só o que tem é o legado. Então, assim, a miséria deixa legado, né? Eu acho que essa também, e aí fica como um convite aí para pensar em outro momento o Quincas Borba, né? O legado da nossa miséria, eu acho que pode ser uma homenagem também ao filósofo do humanitismo, né? Exatamente. Muito interessante. Até porque, se você for analisar o humanitismo, tirando o humanitismo, você seleciona só as passagens do humanitismo. Ou melhor, as passagens do Quincas Borba, né? Porque nem sempre ele está falando exatamente do humanitismo. É sempre uma tentativa de consolar o Brás Cubas. Ou seja, ele está sempre tentando naturalizar essa miséria da vida do Brás Cubas, que é uma vida de miséria no sentido assim, de que não chega, é sempre uma vida das negativas, né? Para a gente ficar com o título do último capítulo. A vida do Brás Cubas é uma vida de negativas, ele não alcança nada que ele se propõe, né? Não é só não ter filhos. Só que essa miséria, que foi naturalizada o tempo inteiro pelo Quincas Borba como uma forma de consolá-lo, e aí outra ironia que surge,
que a gente tem um capítulo que se chama Desconsolação, e o capítulo inteiro, o Quincas Borba tá falando pro Brás Cubas, calma, vai ficar tudo bem, ele tá consolando o Brás Cubas o tempo inteiro. Ele acabou de perder a quase esposa dele, né, a Loló, e ele tá falando, não, mas epidemias são boas pra gente. Elas são ruins para alguns indivíduos, mas pra gente é ótimo, que é pela sobrevivência da espécie. Então, o tempo inteiro ele tá... E o de como não fui ministro de Estado? Silêncio, capítulo de como não fui ministro. E o outro capítulo exatamente. ele dizendo, às vezes o silêncio, né? Fala mais. Mano, o Marcos Fabrício, poeta, cronista, professor, ele tem uma crônica muito bacana que ele usa esse capítulo para falar da queda do Moro. É mesmo? Nossa, Grande Marcos sabe qual é a Fabrício. data? Qual foi o periódico e qual é a data dessa crônica? São aqueles textos que ele manda para o Maravilha. Correio Brasiliense, né? Porque o E Correio aproveitando, muito bom. Inclusive, Marcos Fabrício, que foi um estudioso das crônicas do Machado de Assis, não é? Então, vale deixar isso daí registrado. Não é E das crônicas do Lima Barreto também, né? Ele ampliou um pouco o objeto de estudo dele no doutorado, não foi? Eu sei que o mestrado dele foi específico das crônicas do Machado, aí depois ele ampliou, né? Ele foi falar da inserção entre crônica, publicidade, jornalismo e literatura, né? Então, continuou com o Machado e deve ter ampliado aí para os estudos do Lima Barreto. Sim. Muito interessante. Muito interessante mesmo. E a gente estava falando sobre atualidades, eu até ia fazer uma piada aqui, porque a gente começou a falar e eu destaquei muito a situação do subterrâneo, né? A Ana mencionou que eu trabalhei com a catábase no Memorial de Ares, e de longe foi a aproximação que mais me deu trabalho na minha dissertação, foi pensar a catábase no Memorial de Ares, porque isso me exigiu um percurso para conectar as duas obras imenso, né? Basicamente eu escrevi 40 páginas, o professor falou, não, tira 20 aí, pelo amor de Deus, mas foram 40 páginas para tentar conectar essas catábases, que na verdade, de acordo com o professor Eduardo de Souza, se dão no gênero épico, com um romance que é feito em formato de diário, né? Então, me gerou muito trabalho no bom sentido, claro, porque eu tive que fazer esse percurso para chegar e justificar a minha abordagem da catábase no Memorial de Ares. Aí, para tentar me afastar um pouco disso, eu estou começando a usar mais subterrâneo. E aí a gente está falando sobre atualidades, eu pensando, por que não pensar agora, né, que a gente está, né, numa editora que se chama Editora Metaverso, a gente tem um parceiro nosso que lançou uma exposição no Metaverso, por que a gente não pensa, então, Brás Cubas no Metaverso, em vez de falar de subterrâneos, em falar de catábase, de que forma que esse homem, de que forma que a gente pode entender o Brás Cubas agora que ele está no Metaverso, né? Ele está nesse além mundo, né? Ele está nesse lugar de exílio que lhe permite, né, ou pelo menos entende na sua autoconsciente narrativa, tecer as suas memórias póstumas, né? Então, seja catábase, seja subterrâneo, ou seja o metaverso, para a gente ficar com a expressão da arena digital, né? A gente pode também destacar essa paisagem, né? Esse cenário que, na verdade, não é só cenário, acaba interferindo também no modo de composição da obra, do Brás Cubas, né, das memórias póstumas. Bom. Muito bom. É muito interessante mesmo, ainda retomando esse último capítulo, né, com todos esses elementos, assim, é muito interessante como os processos de leitura, né, que a gente atravessou aqui, que a gente quer, né, atravessar, esses nossos parceiros, né, que estão acompanhando esse nosso debate aqui, e pensando nesses vários graus, né, então, todo o livro, né, pensando ainda mais num romance, é sempre muito interessante você terminar o romance e começar a relê-lo logo em seguida. É sempre um exercício incrível, né, porque agora é aquilo que o Ian Watt fala, né, que a gente lê romance para saber o final, ou teoricamente ele diz, né, é a história de uma vida no tempo e no espaço, no fundo é isso. Mas a gente sempre lembra que o romance ele existe para divertir. Só que o Brás Cubas ele começa já com a condição de defunto, de decesso, né, ser mortuário. Então é quando ele está dizendo, eu começo pelo final, mas mesmo assim o livro tem lá o seu desfecho.
Mas esse último capítulo está muito ligado, né, ao elemento que foi o que o Rafael escolheu para ler conosco aqui, que é o capítulo 9. Então, das negativas, é o defunto também fazendo a sua fala final. Então, é o pós-morte, né? É o pós-morte póstuma. Então, a gente faz esse exercício, mas é um convite para começar a ler o livro de novo. Então, brincando com essa condição randômica, né, que a gente está chamando aí de metaverso, esse livro extremamente randômico. Agora, o difícil também é entender que ele também pode ser lido dessa forma fragmentária. Né? A gente sempre dá o exemplo, a gente pega a obra completa de um autor para ler, Luciano Samosata, a gente vê aqueles 10 volumes impressos e fala, nossa, eu não vou ler nada. Mas se você pega um diálogo para ler, um diálogo dos mortos não dura mais que 2 minutos, se muito, né? Porque ainda tem umas notas de rodapé para você saber quem é o Cérebro, quem é o Diógenes. Mas então é um diálogo muito curto, mas mesmo assim, né? E esses capítulos, imagina se um leitor jovem tem esse tempo de ler esses 10 primeiros capítulos, percebendo a diversão que né, esse processo. E, enfim, então são alternativas mesmo, né? Queria, para a gente também fechar, para poder pensar outros romances, mostrar, depois a gente pode separar uma aula só para fazer esse exercício, mas há versões também do Machado de Assis em cordel. Eu tenho aqui agora para mostrar Os Loucos da Casa Verde, do Rochinol do Rinaré, que é um dos grandes cordelistas vivos hoje no Nordeste. É uma figura generosíssima, né? Participou do último Desassossego conosco. Tem a Igreja do Diabo, que é muito interessante. Ele também tem uma versão do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é bem ilustrada. E para a gente falar também história da leitura e como a gente está sempre nesse processo de releituras, e ainda destacar isso, né? A importância dos alunos para a gente. Ontem eu indo da aula de realismo para a aula de teatro, conversando com um aluno que chama Marx também, né? Um parceiro nosso que tem uma verve de pensamento, de escrita, de tradução, muito jovem, mas é aquele aluno que depois da aula quer conversar, que está cada vez mais raro, né? Porque eles estão sempre ocupados em nascer e morrer. E ontem ele criou uma teoria da leitura, que ele falou, professor, no caminho, a gente andando pelo ICC, ele falou, professor, eu acho que não existe releitura, porque toda vez que a gente lê um livro, a gente já é outro, então é sempre uma leitura. Eu falei, para tudo que tem... Fica quieto, menino, porque já tá dando trabalho. Porque tem o devir, eu falei, pá... Mas é incrível, né? Assim, tem uma teoria, né, incrível, assim, né? Mas tá lendo lá o Heidegger, o Wittgenstein, aí você vê que as coisas já estão flutuando ali na cabeça dele, né? Então... eu tenho uma boa de Wittgenstein, posso contar para vocês? Conte. Tem um grande yogi brasileiro, chama Marco Silva, professor de filosofia na UFPE. E aí ele estudou Wittgenstein no doutorado. E aí eu tive a oportunidade de recebê-lo na minha casa esse semestre. E aí ele é um cara um filósofo muito contrito, estuda lógica, assim, não um cara muito de falar muito, né? Aí ficou aquele silêncio. Aí eu disse para ele, Marcos, o nome dele é Marcos. Marcos, é verdade que no leito de morte o Wittgenstein disse: diga-lhes que fui feliz? Aí ele... Passei a vida estudando Wittgenstein e nunca ouvi essa frase, mas faz todo sentido. Obrigada. Acho que ele disse isso mesmo. Eu quero que ele tenha dito. Então, assim, diga-lhes que fui feliz. É o desfecho da vida de Wittgenstein anti-brás cubista, viu? Muito bom, muito bom. Para pensar no Mortes Imaginárias é perfeito, né? Gente, mas eu lembro da alegria, assim, ele ficou embasbacado, assim, foi uma anábase, sabe? Não sei, mas é bem melhor que tenha sido. Eu quero que essa seja a última fala. Quero acreditar, né? Olha, muito interessante, né? A gente aperta o play e não para, porque
nas primeiras aulas, eu levei os alunos na biblioteca, na primeira aula de Machado de Assis, só que o setor de literatura e de crítica literária estava fechado. Só estava aberta a parte subsolo, onde tem filosofia, sociologia, antropologia. Aí eu falei, gente, já que a gente chegou aqui, vamos pegar um livro de filosofia, cada um, e levar para casa. e aí indiquei alguns, os contemporâneos mesmo, tipo Schopenhauer e Nietzsche, né? E aí uma aluna veio com o Zaratustra e falou, sempre queria ler esse livro, não tinha coragem, aquela coisa. E é uma aluna que tem um pensamento muito interessante, Maria Regina, assim. Inclusive, ela mandou uma imagem agora falando do prólogo das memórias da dedicatória quando a gente está no meio da aula aqui. Mas se convidar para ver, eles não vêm para gravar. Mas aí ela, tipo, com o Zaratustra na mão e falou, nossa, mas é o livro mais difícil, dizem que é o livro... E eu falei, não, esse livro é um dos livros mais divertidos que eu já li. Esse livro antecipa em um século quase o Evangelho de Saramago, pelo estilo, pelo colorido, pelo humor. E ainda é um livro que os personagens cantam, dançam, sobe montanha, desce montanha, e tem aquela linguagem cifrada, né, de paródia bíblica o tempo todo, e fazendo profecias, e fazendo aquele jogo filosófico todo. Mas por que eu tenho essa visão do Zaratustra? Porque eu li também com 13, 14 anos, eu tinha o livro em casa e li. Então, para mim, aquilo era um conto de fadas, não era um livro de um escritor imortalizado, que foi gênio e que era alemão. Não, era um livro que tinha em casa e o que tinha para ler era aquilo. Então, e aí eu tentei, né, não contei essa anedota, que também é legal de contar, nessa história de leitura, porque, na verdade, é isso, né, aquilo que a gente falou lá no começo do nosso debate. Assim, o Machado também está longe desse leitor, porque o objeto livro também não faz parte do universo dele. E o universo randômico, quando a gente vai ler o livro, tem tantas outras janelas, porque aí é o Brás Cubas competindo com mensagens de Instagram, de Twitter. Imagina, ler uma obra no eles conseguem, é um desafio, porque, né, como é que você vai ficar desabilitando e habilitando as coisas o tempo todo? E para amarrar, pode falar, Marcos, que eu vou mostrar para agora fechar. Falando assim desse afastamento que isso vai gerando entre o autor e o leitor, né? Porque você, por exemplo, criança, leu Nietzsche, por que você não teve medo do Nietzsche? Para a gente ficar com o título aí da nossa transmissão, né? Exatamente. Não tinha medo ali, porque esse medo não foi construído. A gente constrói um medo em torno do Machado de Assis, aí a gente entra no realismo brasileiro e todo mundo está com medo de ler o Machado de Assis. As pessoas acham que não estão preparadas para ler, mas na verdade é um autor que está convidando a gente para lê-lo e relê-lo, ou melhor dizendo, né, lê-lo e lê-lo novamente, vai ficar com a indicação do Marcos aí, o tempo inteiro. Então a gente tem que quebrar esse medo do Machado de Assis, né? A gente tem que pensar que, embora ele seja assim, um autor que nasceu lá em 1839, é um autor de uma outra época, de outra linguagem, de outras referências, mas é um autor que continua, é um autor que ainda está respondendo a nossa arena, ainda está respondendo as nossas questões, né? Então, vamos perder o medo, né, discutindo Machado de Assis. Muito interessante. Até para trazer esse exemplo de leitura, esses dias eu fui em um evento numa escola agrícola que tem na divisa entre Goiás e Tocantins. Então, para a gente falando lá do corredor da geopoesia, do corredor da miséria, que já foi chamado ali, imagina que praticamente na divisa tem essa escola agrícola, e a gente foi no evento lá que era literatura e matemática. E os alunos, né, por ser escola agrícola, basicamente tinha mais ou menos 100 alunos, e eles moram na escola, porque, né, são alunos ali dessa região, mas da grande região mesmo, né? Imagina, entre 2 estados, uma região agrária ainda muito forte, enfim. E aí eu comecei, pensando nesse desafio de falar de literatura e matemática, né, para os jovens do ensino médio ali, e aí os professores de matemática, 2 professores de matemática e 2 professores de literatura, e a Larissa também estava comigo lá, que era da literatura, e 2 professores lá da região de matemática. E aí, aquele jogo, né, falando de leitura, vocês gostam de ler? Aí alguns levantaram a mão, né, aí outros, mais ou menos, aquela coisa assim, e alguns não gostavam, assim, aí vocês têm livro em casa? E a maioria, tipo,
tem alguma coisa, tem o livro da escola, tem tal. Mas eu falei, mas e todo mundo, aqui todo mundo tem a Bíblia em casa, e aí foi praticamente 100%, assim, todos levantaram a mão dizendo que tinham uma Bíblia em casa. Aí eu falei, porque eu tinha perguntado, né, se eles gostavam de poesia, se eles gostavam de matemática. E matemática, então, pior ainda, né? A maioria não gostava. E aí, a poesia quase empatou, mas a matemática ganhou. Aí eu falei, mas vocês têm a Bíblia em casa? A gente tem a Bíblia em casa. Aí eu falei, e vocês já pararam para pensar que a Bíblia são muitos livros dentro delas? Então, é uma espécie de obra completa, né? Com vários livros e tal. E vocês leram? A gente lê e tal, né? Então, vocês leram poesia, porque a Bíblia é toda escrita em pequenos versos. Só que a gente chama de versículo. Então, quando a gente chega na escola, a gente não fala, a Bíblia é escrita em verso. É escrita em versículo. E isso já te desvia desse gênero literário que você conhece desde o útero, né? Para ficar com Esaú e Jacó, né? Abre ovo. E ainda falei, e se vocês leram o Velho Testamento? Lemos e tal. Eu falei, então, o Velho Testamento está ligado à cultura judaica, que tem, né, toda uma tradição de uma forma de pensar, que o pessoal, né, tem uma tradição também de fazer negócios, de dominar a arte da matemática, do dinheiro. E o Velho Testamento também tem uma escrita cifrada de tal forma que tem todos, né, quase cabalística ali, né, para ficar com essa tradição também. Então é um livro também de matemática, porque ela tem um tal trabalho ali com a linguagem, um tal trabalho, inclusive com silêncio, né, a gente falando de silêncio em Aires. Imagina uma cultura que é tão, né, elaborada, mesmo sendo uma tribo lá, né, no interior lá da África, lá do Oriente Médio, mas e que cria uma religião na qual você não diz a coisa. É genial, assim, é de uma inteligência, né? A gente fala lá da colonização brasileira, ou hispânica e portuguesa, comparada lá a partir do Sérgio Buarque de Holanda, que o espanhol contava demais e o português contava de menos, olha. Então, essa tradição do falar muito, falar pouco, ela não é de agora. Então, né, todo mundo. Então, imagina, se você tem um Machado de Assis do lado da Bíblia ali, você também vai convivendo com ele, né? E entender essas passagens mesmo. Enfim, para ficar com uma mais imagem que vocês trouxeram, né? Eu acho muito interessante esse cordel que eu li recentemente, descobri recentemente no Encontro de Culturas Literárias da Chapada dos Veadeiros, né? Na cidade de Alto Paraíso e São Jorge, né? A Vila de São Jorge. E aí chama Pandora, a história de Pandora em nova simbologia, que é da cordelista Julia Oliveira, que é uma grande pensadora do movimento de mulheres cordelistas que também tiveram que enfrentar toda uma tradição masculina, né, de autores homens, e hoje tem um movimento fortíssimo no Brasil, interessantíssimo, assim, um conjunto de mulheres significativo mesmo fazendo cordel. E para dar um exemplo, né, para a gente fechar, como esse cordel me trouxe toda uma nova leitura também do Machado de Assis, porque a gente tem as figuras femininas que vocês trouxeram, né, a Dona Plasta, mas a gente tinha falado no começo da violência que né, com a Marcela, com a Eugênia, né, não tem nada mais violento ali, é um dos capítulos da literatura brasileira mais violentos que a gente tem, né, porque bela se coxa, porque coxa se bela, assim, e ela chama Eugênia não é à toa, né, imagina, no século XX abre com a questão da eugenia, a gente falou do Nietzsche, e ali na Alemanha, a coisa do super-homem vai caminhar para essa discussão, né? Da eugenia, imagina, contra os judeus, né? Então, olha, está tudo ligado, né, nesse processo. E a Julie traz essa leitura da Pandora, sem fazer nenhuma conexão com o Machado, mas me chamou muita atenção como é que uma cordelista em 2022 e esse bruxo do Cosme Velho, lá em 1880, vai buscar essa imagem da Pandora para fazer uma revolução de pensamento, uma revolução de escrita, uma revolução de imagem, aqui trazendo nessa Pandora, falando da queda, né, o feminino que promove a queda, então ela passa por Pandora, passa por Eva, não é, por essas mulheres que teriam feito um erro e na verdade elas estavam trazendo conhecimento, né, ao contrário, né, é a mesma narrativa, mas pelo conhecimento, né, então você abre a caixa de Pandora, você não vai ser punido, você come da árvore da sabedoria e você
não vai ser possível, né? Então, é um processo que só agora o século XXI está conseguindo também trazer essa leitura dessa forma. Então, é isso. Eu sei que a gente já está encaminhando para os desfechos, mas é porque a figura feminina no Machado de Assis, ela tem... se você for ver, por exemplo, a própria Eugênia, né? A Eugênia, me parece que foi a única personagem que conseguiu, na própria narrativa, enxergar o Brás Cubas como ele é. Ela foi a personagem... acho que ela... Arrisco-me a dizer que ela foi a única personagem que deixou ele desconfortável. Quincas Borba, até o marido dela, qual é o nome do esposo da Virgília mesmo? É o Lobo Neves. Lobo Neves. Nenhum deles tira o Brás Cubas de certo conforto dele, né? Eu estava falando aqui para Ana, né? O Quincas Borba está o tempo inteiro consolando o Brás Cubas. Existe uma consolação atrás da outra. Então, aquela desconsolação é um pouco irônica, né? Pelo menos me parece, né? E a Eugênia não. A Eugênia não o consola. Ela não aceita baixar a cabeça para ele. Né? Então a figura da mulher... Existem algumas figuras femininas que vão aparecendo no Machado que fazem tem essa força na narrativa. Né? Se a gente pensar no caso de Flora. A Flora ela foi responsável pelo drama de todo um romance. Então, as personagens, elas são, de certa forma, aquela incógnita que vai aparecer lá no Brás Cubas, decifra-me ou devoro-te. Né? E os homens não conseguem decifrar essas personagens. Ninguém decifrou Flora, o conselheiro Ares não conseguiu decifrar Fidélia, ele acha que conseguiu, mas ele não consegue decifrá-la. Então, essas personagens, aí a Pandora, no caso, pode ser a mulher mor, né, nesse sentido, a Pandora pode ser a grande representante disso, porque também é uma personagem que não dá para decifrar. Né? O Brás Cubas ele tenta descrevê-la, mas os traços não tem uma delimitação. O corpo dela é um corpo, parece que é um corpo que se desfaz, né? Ele faz uma descrição assim. Então ela é uma representante dessas outras personagens que não conseguem ser compreendidas pelos personagens, né? Bentinho, né? Na verdade, o maior exemplo o mais conhecido, pelo menos, é Capitu. Capitu também tem essa força de ser indecifrável, ela é uma grande incógnita, e o leitor conclui a leitura sem conseguir decifrar, porque o narrador também é incapaz disso. Né? Então, enfim, outra grande discussão aqui, a gente fazia esse resgate das figuras femininas do Machado de Assis, né? Mas ele me parece ter explorado isso também, né? E são mulheres distintas. Desculpa, Rafa, fala. Desculpa, são mulheres distintas que desestabilizam todo o status quo, né? Como a gente fala. Não só o status quo das personagens, mas de toda a narrativa. Então, quando ela guia a narrativa inteira, se a gente for pensar na Bárbara, ou ela desestabiliza toda a construção. Aí a gente pensa em dois planos, né? No plano popular, ela guia toda a narrativa, e se a gente for pensar na Flora, ela destabiliza toda aquela burguesia, aquela construção, né? Então, a Flora, ela tocava a sonata no piano que indicava o estado de tristeza do país inteiro, do Brasil inteiro. Então, quando Flora morreu, o Brasil entrou em estado de sítio. Então, essa responsividade, né, dessas personagens femininas, tanto do interno para o externo. Então, e a gente já traz a tradição do Antônio Cândido, né? Esses elementos externos se transformando em elementos internos para transformar no material autônomo. Então, foi muito rico essa recuperação das personagens femininas e dessa força, né, que elas constroem em Machado de Assis, porque eu lembro que eu vi em alguma discussão que Machado de Assis não dava, só tinha heróis masculinos, né? Mas, ao meu ver, todos esses heróis são destronados, né, por essas mulheres. Falando em mulheres, eu só ia dizer que a Dona Plácida aparece no capítulo das negativas, tá? O Brás Cubas diz lá, não padeci a morte de Dona Plácida. Muito interessante, ainda pensando, né, para a gente fechar com esse feminino aí,
O Virgílio está vivo enquanto ele escreve o livro, né? Então ele também revela toda a trama da biografia deles, né? Com a mulher que ele amou e que trocou ele por outro, assim, no casamento, né? Na questão social, né? Ele se torna um amante dela, meio que se auto... O Brás Cubas tem isso, ele quer se autoelogiar, mas ele sempre também faz o deselogio, né? Fala, meu pai me adorava, mas também morreu de desgosto. Ah, eu era muito inteligente, mas aí o Quincas Bob era mais inteligente que eu. Nossa, a Virgília me amou demais, mas ela casou com outro. Perdeu pro Lobo Neves, cara. Não. E o Lobo Neves ainda, para fechar entre autores, o Lobo Neves fala, eu escrevo artigos de jornal, você escreve poesia. Acabou, né? No Brasil até hoje, escrever poesia, Acabou. livro não sai, né? Então, a gente depois continua essa prosa, né, esse projeto que a gente está chamando de Quem Tem Medo de Machado de Assis, ou Quem Tem Medo do Machado de Assis, para ficar mais brasiliense. Pensando, né, nesses processos, e aí a gente também vem com um capítulo especial aqui, que é o humanitismo não é um humanismo. Então, agradeço muito a professora Ana Clara Magalhães de Medeiros, da Universidade Federal de Alagoas, o Marcos Eustáquio de Paula Neto, da Universidade de Brasília, e o Rafael Lobo, né, da Universidade Federal de Alagoas. É isso, agradecemos também a Cátedra Agostinho da Silva, apoiando esse processo, esse projeto. Até a próxima, então. Ao vencedor as batalhas. Tchau, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. Muito bom.